Da transmissão das obrigações, da cessão de crédito. O credor pode ceder o seu crédito se isso não se opuser à natureza da obrigação, à lei ou à convenção. Com o devedor, a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé se não constar do instrumento da obrigação. Salvo disposição contrária, na cessão de um crédito abrange-se todos os seus acessórios. É ineficaz em relação a terceiros a transmissão de um crédito se não celebrar-se mediante instrumento público ou instrumento particular revestido das solenidades do parágrafo 1º do artigo 654. O cessionário de um crédito hipotecário tem o direito de fazer averbar a cessão no registro de imóvel. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada, mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita. Ocorrendo várias cessões do mesmo crédito, prevalece a que se completar com a tradição do título de crédito cedido. Fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo ou que, no caso de mais de uma cessão notificada, paga ao cessionário que lhe apresenta, com o título de cessão, o da obrigação cedida, quando o crédito constar de escritura pública, prevalecerá a prioridade da notificação. Independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido. O devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente. Na cessão de título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência de crédito ao tempo em que lhe cedeu, mas a responsabilidade lhe cabe nas cessões por título gratuito, se tiver procedido de má-fé. Salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor. O cedente, responsável ao cessionário pela solvência do devedor, não responde por mais do que daquele recebeu, com os respectivos juros, mas tem de ressarcir-lhe as despesas da cessão e as que o cessionário houver feito com a cobrança. O crédito, uma vez penhorado, não pode mais ser transferido pelo credor que tiver conhecimento da penhora, mas o devedor que o pagar, não tendo notificação dela, fica exonerado, subsistindo somente contra o credor os direitos de terceiro. Da assunção de dívida. É facultado ao terceiro assumir a obrigação do devedor com consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor ignorava. Qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que consinta na assunção da dívida, interpretando-se o seu silêncio como recusa. Salvo assentimento expresso do devedor primitivo, consideram-se extintas, a partir da assunção da dívida, as garantias especiais por ele originalmente dadas ao credor. Se a substituição do devedor vier a ser anulada, restaura-se o débito com todas as suas garantias, salvo as garantias prestadas por terceiros, exceto se este conhecia o vício que inquinava a obrigação. O novo devedor não pode opor ao credor as exceções pessoais que competiam ao devedor primitivo. O adquirente de imóvel hipotecado pode tomar a seu cargo o pagamento de crédito garantido, se o credor notificado não impugnar em 30 dias a transferência do débito, entender-se-á dado o assentimento do adimplemento e extinção das obrigações do pagamento de quem deve pagar. Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor. Igual direito cabe ao terceiro não interessado se o fizer em nome e à conta do devedor, salvo oposição deste. O terceiro não interessado que paga a dívida em seu próprio nome tem direito a reembolsar-se do que pagar, mas não se subroga nos direitos do credor. Se pagar antes de vencida a dívida, só terá direito ao reembolso no vencimento. O pagamento feito por terceiro, com desconhecimento ou oposição do devedor, não obriga a reembolsar aquele que pagou, se o devedor tinha meios de ilidir a ação. Só terá eficácia o pagamento que importar transmissão da propriedade quando feito por quem possa alienar o objeto em que ele consistiu. Se der em pagamento coisa fungível, não se poderá mais reclamar do credor que, de boa fé, a recebeu e consumiu, ainda que o solvente não tivesse o direito de aliená-la. Daqueles a quem se deve pagar. O pagamento deve ser feito ao credor ou àquele de quem direito represente, sob pena de só valer depois de
por ele ratificado ou tanto quanto reverter em seu proveito. O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor. Não vale o pagamento cientificamente feito ao credor incapaz de quitar se o devedor não provar que, em benefício dele, efetivamente reverteu. Considera-se autorizado a receber o pagamento o portador da quitação, salvo se as circunstâncias contrariarem a presunção daí resultante. Se o devedor pagar ao credor, apesar de intimado da penhora feita sob o crédito ou da impugnação a ele oposta por terceiros, o pagamento não valerá contra estes, que poderão constranger o devedor a pagar de novo, ficando-lhe ressalvado o regresso contra o credor do objeto do pagamento e sua prova. O credor não é obrigado a receber a prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar por partes, se assim não se ajustou. As dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento em moeda corrente pelo valor nominal, salvo o disposto nos artigos subsequentes. É lícito convencionar o aumento progressivo de prestações sucessivas. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure quanto possível o valor real da prestação. São nulas as convenções de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira, bem como para compensar a diferença entre o valor desta e o da moeda nacional, excetuados os casos previstos na legislação especial. O devedor que paga tem direito à quitação regular e pode reter o pagamento enquanto não lhe seja dada. A quitação sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor ou do seu representante. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo, valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida. Nos débitos cuja quitação consista na devolução do título, perdido este, poderá o devedor exigir, retendo o pagamento, declaração do credor que inutilize o título desaparecido. Quando o pagamento for em cotas periódicas, a quitação da última estabelece, até prova em contrário, a presunção de estarem solvidas as anteriores. Sendo a quitação do capital sem reserva dos juros, estes presumem-se pagos. A entrega do título ao devedor firma a presunção de pagamento. Ficará sem efeito a quitação, assim operada, se o credor provar em 60 dias a falta do pagamento. Presume-se a cargo do devedor as despesas com pagamento e quitação. Se ocorrer um aumento por fato do credor, suportará este a despesa acrescida. Se o pagamento se houver de fazer por medida ou peso, entender-se-á no silêncio das partes que aceitaram os do lugar da execução, do lugar do pagamento, efetuar-se-á o pagamento no domicílio do devedor, salvo se as partes convencionarem diversamente ou se o contrário resultar da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias. Designado 2 ou mais lugares, cabe ao credor escolher entre eles. Se o pagamento consistir na tradição de um imóvel ou em prestações relativas a imóvel, far-se-á no lugar onde situado o bem. Ocorrendo motivo grave para que se não efetue o pagamento no lugar determinado, poderá o devedor fazê-lo em outro, sem prejuízo para o credor. O pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir renúncia do credor relativamente ao previsto no contrato. Do tempo do pagamento, salvo disposição legal contrária, não tendo sido ajustada a época para pagamento, pode o credor exigi-lo imediatamente. As obrigações condicionais cumprem-se na data do implemento da condição, cabendo ao credor a prova de que deste teve ciência o devedor. Ao credor assistirá o direito de cobrar a dívida antes de vencido o prazo estipulado no contrato ou marcado neste código, no caso de falência do devedor ou em concurso de credores, se os bens hipotecados ou empenhados forem penhorados ou em execução por outro credor, se cessarem ou se tornarem insuficientes as garantias do débito, fidejussórias ou reais, e o devedor intimado se negar a reforçá-las. Nos casos deste artigo, se houver no débito solidariedade passiva, não se reputará vencido quanto aos outros devedores solventes. Do pagamento em consignação, considerar-se-á pagamento e extingue a obrigação o depósito judicial ou em estabelecimento bancário de coisa devida, nos casos e formas legais, a consignação tem lugar.
Se o credor não puder, ou sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma. Se o credor não for nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos. Se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil. Se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber objeto do pagamento, se pender litígio sobre o objeto do pagamento. Para que a consignação tenha força de pagamento, será mister que concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento. O depósito requerer-se-á no lugar do pagamento, cessando tanto que se efetue para o depositante os juros da dívida e os riscos, salvo se julgado improcedente. Enquanto o credor não declarar que aceita o depósito ou não o impugnar, poderá o devedor requerer o pagamento, pagando as respectivas despesas, subsistindo a obrigação para todas as consequências de direito. Julgado procedente o depósito, o devedor já não poderá levantá-lo, embora o credor consinta, senão de acordo com os outros devedores e fiadores. O credor que, depois de contestar a lide ou aceitar o depósito, aquecer no levantamento, perderá a preferência e a garantia que lhe competiam com respeito à coisa consignada, ficando para logo desobrigados os codevedores e fiadores que não tenham anuído. Se a coisa devida for imóvel ou corpo certo que deva ser entregue no mesmo lugar onde está, poderá o devedor citar o credor para vir ou mandar recebê-la sob pena de ser depositada. Se a escolha da coisa indeterminada competir ao credor, será ele citado para esse fim, sob combinação de perder o direito e de ser depositada a coisa que o devedor escolher. Feita a escolha pelo devedor, proceder-se-á como no antigo antecedente. As despesas com depósito, quando julgado procedente, correrão à conta do credor e, no caso contrário, à conta do devedor. O devedor, de obrigação litigiosa, exonerar-se-á mediante consignação, mas, se pagar a qualquer dos pretendidos credores, tendo conhecimento do litígio, assumirá o risco do pagamento. Se a dívida vencer, pendendo o litígio entre credores que se pretendem mutuamente excluir, poderá qualquer deles requerer a consignação. Do pagamento com subrogação. A subrogação opera-se de pleno direito em favor do credor que paga a dívida do devedor comum, do adquirente do imóvel hipotecado que paga o credor hipotecário, bem como do terceiro que efetiva o pagamento para não ser privado de direito sobre o imóvel, de terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado no todo ou em parte. A subrogação é convencional quando o credor recebe o pagamento de terceiro e expressamente lhe transfere todos os seus direitos. Quando a terceira pessoa empresta ao devedor a quantia precisa para assolver a dívida, sob condição expressa de ficar o mutuante subrogado nos direitos do credor satisfeito. Na hipótese do inciso 1 do artigo antecedente, vigorará o disposto quanto à cessão de crédito. A subrogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo em relação à dívida contra o devedor principal e seus fiadores. Na subrogação legal, o subrogado não poderá exercer direitos e as ações do credor, senão até a soma que tiver desembolsado, para desobrigar o devedor. O credor originário, só em parte reembolsado, terá preferência ao subrogado na cobrança da dívida restante, se os bens do devedor não chegarem para saldar inteiramente o que a um ou a outro dever. Da imputação do pagamento, a pessoa obrigada por dois ou mais débitos da mesma natureza a um só credor tem o direito de indicar a qual deles oferece o pagamento, se forem todos líquidos e vencidos. Não tendo o devedor declarado qual das dívidas vencidas quer imputar o pagamento, se acertar a quitação de uma delas, não terá direito de reclamar contra a imputação feita pelo credor, salvo provando haver ele cometido violência ou dolo. Havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos e depois no capital, salvo estipulação contrária, ou se o credor passar a quitação por conta do capital. Se o devedor não fizer a indicação do artigo 352 e a quitação for omissa quanto à imputação, essa se fará nas dívidas líquidas e vencidas em primeiro lugar. Se as dívidas forem todas líquidas e vencidas ao mesmo tempo, a imputação far-se-á na mais onerosa. Da dação em pagamento, o credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida, determinado o preço da coisa dada em pagamento, as relações entre as partes regular-se-ão pelas normas do contrato de compra e venda. Se for título de crédito ou coisa dada em pagamento, a transferência importará em cessão. Se o credor for evicto da coisa recebida em pagamento, restabelecer-á a obrigação primitiva, ficando sem efeito a quitação dada, ressalvados os direitos de terceiro.
Da novação, dar-se-á novação quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior. Quando o novo devedor sucede o antigo, ficando este quite com o credor. Quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este. Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito, mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira. A novação por substituição do devedor pode ser efetuada independentemente do consentimento deste. Se o novo devedor for insolvente, não tendo o credor que o aceitou ação regressiva contra o primeiro, salvo se este obteve por má-fé a substituição. A novação extingue os acessórios e as garantias da dívida, sempre que não houver estipulação contrária. Não aproveitará, contudo, ao credor ressalvar o penhor, a hipoteca e anticrese, se os bens dados em garantia pertencerem a terceiro que não foi parte da novação. Operada a novação entre o credor e um dos devedores solidários, somente entre os bens do que contrair a nova obrigação subsistem as preferências e garantias do crédito novado. Os outros devedores solidários ficam, por este fato, exonerados. Importa exoneração do fiador a novação feita sem seu consentimento com o devedor principal. Salvo as obrigações simplesmente anuláveis, não podem ser objeto de inovação obrigações nulas ou extintas da compensação. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se até onde se compensarem. A compensação efetua-se de dívidas líquidas vencidas e de coisas fungíveis. Embora sejam do mesmo gênero as coisas fungíveis, objeto das duas prestações, não se compensarão, verificando que diferem na qualidade quando especificada no contrato. O devedor somente poderá compensar com o credor o que este lhe dever, mas o fiador pode compensar sua dívida com a de seu credor afiançado. Os prazos de favor, embora consagrados pelo uso geral, não obstam a compensação. A diferença de causa nas dívidas não impede a compensação, exceto se provier de esbulho, furto ou roubo. Se originar de comodato, depósito de alimentos, se uma for de coisa não suscetível à penhora, não haverá compensação contra as partes por mútuo acordo a excluírem, ou no caso de renúncia prévia de uma delas. Obrigando-se por terceiro uma pessoa, não pode compensar essa dívida com a que o credor dele lhe dever. O devedor que, notificado, nada opõe à cessão que o credor faz a terceiro de seus direitos, não pode opor ao cessionário a compensação que antes da cessão teria podido opor ao cedente. Se, porém, a cessão não tiver sido notificada, poderá opor ao cessionário compensação do crédito que antes tinha contra o cedente. Quando as duas dívidas não são pagáveis no mesmo lugar, não se podem compensar sem dedução das despesas necessárias à operação. Sendo a mesma pessoa obrigada por várias dívidas compensáveis, serão observadas no compensá-las as regras estabelecidas quanto à imputação do pagamento. Não se admite a compensação em prejuízo de direito terceiro. O devedor que se torne credor do seu credor, depois de penhorado o crédito desse, não pode opor ao exequente a compensação de que contra o próprio credor disporia. Da confusão. Extingue-se a obrigação desde que da mesma pessoa se confunda as qualidades de credor e devedor. A confusão pode ser verificada a respeito da dívida ou sua parte dela. A confusão operada na pessoa do credor ou devedor solidário só extingue a obrigação até a concorrência da respectiva parte do crédito, ou na dívida, subsistindo quanto ao mais a solidariedade. Cessando a confusão, para logo se estabelece com todos os seus acessórios a obrigação anterior. Da remissão das dívidas. A remissão da dívida aceita pelo devedor, extingue a obrigação, mas sem prejuízo terceiro. A devolução voluntária do título da obrigação, quando por escrito particular, prova a desoneração do devedor e seus co-obrigados, se o credor for capaz de alienar e o devedor capaz de adquirir. A restituição voluntária do objeto empenhado prova a renúncia do credor à garantia real, não a extinção da dívida. A remissão concedida a um dos co-devedores extingue a dívida na parte a ele correspondente, de modo que, ainda reservando o credor a solidariedade contra os outros, já não lhes pode cobrar o débito sem dedução da parte remitida.